Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, da Igreja Bíblica Cristã. Gente, veja só, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do jejum. Meu cabelo está todo assanhado que eu estava trabalhando, gente. Parei para fazer esse vídeo porque me fizeram uma pergunta agora há pouco, perguntando se eu jejuava, né? E eu disse a essa pessoa que o jejum não estava em vigor, tá certo? Não está em vigor no século XXI. Muitos podem dizer assim, mas Moisés não fale isso, irmão Moisés não fale isso. O jejum está em vigor sim. Jesus disse que quando ele fosse tirado, né, aí sim a igreja dele jejuaria. Esse aí é que está o problema, meus irmãos. Hoje, o cristianismo hoje do século XXI é um cristianismo secretenizado, né? Há um secretismo religioso. Hoje, as denominações estão dentro de uma bolha, onde elas fazem o que querem com a mente daqueles que estão nessas denominações, né? E as pessoas interpretam as escrituras do jeito que eles querem, né? E não de acordo com o evangelho da graça, né? Então, meus amados, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renegada a impiedade, vivamos no presente século, fiel, digno e piedosamente, né? O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, né? Então, gente, o cristianismo hoje, a gente precisa entender o cristianismo que é hoje, né? É um cristianismo morno, é um cristianismo que junta paganismo e judaísmo, e o evangelho, né? Que a gente vai ver em outros vídeos aí que evangelho é esse que é misturado, tá certo? Porque a gente vai ver que o cristianismo de hoje é, é paganismo, cristianismo é um secularizado, vamos dizer assim, mudanizado e paganismo, né? São três coisas, né? São três união aí que forma hoje o chamado cristianismo, seja católico romano, seja evangélico, seja protestante, seja pentecostal, neopentecostal, todos estão pregando um falso evangelho. Mas, irmão Moisés, não diga isso. Nós, os pastores, tem gente de Deus nessas denominações. Irmãos, eu não tenho dúvida que tem gente de Deus nessas denominações. Eu mesmo fui parte de uma denominação, nasci em uma denominação. Alguns sabem, eu fui adventista do sétimo dia por mais de... Eu nasci por mais de 20, mais de 30 anos, né? Eu nasci na denominação Adventista Sétimo Dia, praticamente. Fui apresentado bebê na denominação com meus 7 anos, 8 anos. Minha irmã saiu e me arrastou junto, né? E com os meus 21 anos eu voltei de novo. E depois de 20 anos, né, depois, mais de 20 anos depois, eu acordei para o Evangelho da Graça. Né? Por quê? Porque o Senhor já tinha me escolhido antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que tentariam enganar até os escolhidos, mas os escolhidos não seriam enganados. Meu amado, se você é um escolhido de Deus, e eu creio que seja, você só será enganado se você quiser. Você só fica preso a essas denominações se você quiser. Tá bom? Aqui na Igreja Bíblica Cristã, eu sou, vamos dizer assim, pastor dessa. Lembrando que esse título, Igreja Bíblica Cristã, é só um título para o YouTube, tá certo, gente? Eu não faço parte de uma denominação, isso não é uma denominação. Eu sou apenas cristão e ensino o cristianismo às outras pessoas. Eu fui transformado pela graça de Cristo, né? E agora estou vivendo as bênçãos do Evangelho, né? Da graça, tá certo? E a graça, meu amado, aí não pode ser colocado nenhum lampejo de judaísmo, de paganismo, é cristianismo puro,
tá certo? Somos a igreja imaculada de Deus, né? Somos um povo santo de Deus, tá certo? E então, meus amados, o cristianismo hoje é isso, um cristianismo paganizado. Aí as pessoas que hoje dessas denominações, e até mesmo pessoas que estão fora das denominações, que se dizem cristãs, né? Elas ainda têm a mentalidade denominacionais, né? Por quê? Porque elas ficam fazendo perguntas que é justamente perguntas que não deveriam ser feitas para quem está dentro do Evangelho da Graça. Tá certo? Então, voltando ao que eu estava falando a respeito de pessoas maravilhosas dentro das denominações, inclusive dentro da igreja do 27º dia, tem pessoas maravilhosas. Como tem pessoas também pessoas de mente maliciosa, tanto na igreja de 27º dia, na denominação de 27º dia, como qualquer outra denominação, seja religião, seja cristão ou não. Tá certo, meus amados? Então, na verdade, meus amados, uma coisa eu preciso dizer aqui. A religião e as denominações, né? A religião, seja ela cristã ou não, é a pior, podemos dizer assim, que é a pior maldição que existe hoje, até hoje, no século XXI, porque não fazem a vontade de Deus. Certo? Então, você quer conhecer a vontade de Deus? Fique nesse canal, se inscreva nesse canal. Se você caiu de paraquedas, fique nesse canal, né? Tá certo? E você só vai crescer em graça cada vez mais. Então, meus amados, como eu disse, a gente vai falar a respeito do jejum. Será que o jejum está em vigor no século XXI? Será que eu preciso jejuar? Como eu disse, né? Muitos dirão assim, mas Jesus não disse que quando ele fosse para o céu, né, a sua igreja jejuaria? Aí eu pergunto a você, meu amado, aonde que está escrito isso na Bíblia? Isso é uma interpretação denominacional que tem feito o povo jejuar em um momento que não deveria jejuar, certo? Então, vamos ver direitinho. Primeiro eu quero dizer a vocês aqui uma coisa, meus amados. O Evangelho da graça de Cristo, a graça de Cristo, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? Ou o período da graça, ela se estende desde Mateus, melhor dizendo, desde a cruz do Calvário, da morte de Cristo e sua ressurreição, tá certo? Até os nossos dias, tá certo? Porém, eu vou enfatizar alguma coisa sobre isso, tá certo? Então, quando você pegar as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, você precisa entender uma coisa, que após Malaquias, o último livro do Velho Testamento é Malaquias, né? Pelo menos na nossa Bíblia, Malaquias. E, né, aí um espaço de 400 anos e vem Mateus. Mateus ainda é Velho Testamento. O Velho Testamento, ou o tempo da lei, ela vai até a cruz do Calvário. Tá certo? Então, tudo que Cristo falou, tá certo? Ou pelo menos quase tudo, tem a ver com estar debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei. Lembrando que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, o Jesus de Nazaré, eu estou falando, viu? Porque tem o Cristo ressuscitado. Então, o Jesus de Nazaré, ele foi ministro da circuncisão. Por quê? Porque ele veio para o que era seus, tá certo? E os seus não o receberam, tá certo? Aí o verso continua e eu não vou continuar agora porque não é a questão aqui em pauta, tá certo? Então, tem coisas que Cristo falou que era para aqueles que estavam... há questões que são coisas que são ou para quem estava debaixo da lei judaica ou para quem estavam no período pós-cruz até a sua vinda, como ele disse, nas nuvens do céu. Certo? Aí vocês vão entender isso aí. Tá certo? Fique no canal. Se você caiu de paraquedas e você não conhece meus vídeos, você pode até ficar um pouco, vamos dizer assim, fora do ar, né, do que eu estou falando, tá certo? Mas não se preocupe não, que pouquinho em pouquinho eu vou destrinchar o Evangelho da Graça, tá certo, gente? Então, quando você pegar
o Novo Testamento, né? O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Quando vocês pegarem as cartas de Paulo, as 14 cartas de Paulo, quando você pegar as epístolas de João, de Judas e o livro do Apocalipse, o Novo Testamento, né? Você tem que entender que eles foram escritos antes do ano 70, porque as denominações ensinam que foi após o ano, alguns foram escritos, por exemplo, o livro do Apocalipse é dito nas denominações que foi escrito entre o ano 93 e 95, 96 por aí da nossa era, da era cristã. E não foi, meu amado, tá certo? Mas esse não é o assunto agora, a gente vai deixar para depois. Então, todas as epístolas, todo o Novo Testamento, ele foi escrito antes do ano 70, certo? É outro assunto esse, mas só para que você possa entender o que eu estou falando. Então, aqui diz assim, ó, Mateus capítulo 9, verso 14. Diz assim, a respeito do jejum. Também está escrito em Marcos capítulo 2, verso 18 a 22, Lucas capítulo 5, verso 33, etc. Tá certo? Então diz aqui, ó. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse Jesus: Pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Os filhos das bodas eram os discípulos que estavam andando com Jesus, né? Tá certo? Que era a igreja ali estabelecida pelo Jesus Nazareno, Jesus histórico, né? Jesus de Nazaré. E o esposo era Jesus, né? Tá certo? Então, dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo. Jesus morreria na cruz do Calvário, ressuscitaria, né? Passaria mais 40 dias aqui na terra e seria levado ao céu, né? Tá certo? E se sentaria à direita de Deus, do Pai Todo-Poderoso. E aí continua. E então jejuarão. Ou seja, quando seria tirado? Quando foi tirado? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, o jejum, que era uma prática, tá certo? Da lei, tá certo? Que era uma prática da lei, né? Mas que é porque assim, meus amados, a igreja primitiva do primeiro século, ela foi assim, pouquinho a pouquinho maculada, né? Com as ideias judaizantes, tá certo? Pouquinho a pouquinho, ideias judaicas, né, da lei, ou elementos da lei foram introduzidos pouquinho a pouquinho no cristianismo. Mas Paulo sempre dizia, como no livro de Gálatas, né, ele dizia, olha, se alguém praticar um preceito da lei, tem que praticar tudo, né? E ele diz maior, da graça decaíste, tá certo? Tiago fala isso também, não é isso? Então, Paulo sempre foi, vamos dizer assim, contra essa questão de querer judaísmo, querer juntar elementos da lei da antiga aliança com a nova aliança. Pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Tá certo? Então o jejum que Jesus fala aqui que dias seriam tirados, dias viriam que seriam tirados o esposo e assim aí eles jejuariam. Esse tempo é desde dali, né? A Jesus está ali por volta o que ali? Jesus começou seu ministério depois do batismo no ano 27. Vamos dizer assim, Jesus estava no ano 27 por aí. Jesus falou isso. Aí Cristo foi tirado no ano 31, morreu na cruz do Calvário. E ressuscitou o terceiro dia. No ano 34 ele ascendeu ao céu. Desde esse período, do ano 34 até o ano 70, tá certo? Era o período, né, que o povo deveriam jejuar. Porque se quisesse jejuar, né, jejuassem. Iam jejuar, né? Tá certo? Jejuariam.
Por quê? Porque no ano 70, Cristo voltou com poder e grande glória. Cristo voltou, tá certo? No ano 70. Alguém pode dizer, não fala esse absurdo, irmão Moisés, porque Jesus ainda vai voltar. Isso é o que tem, isso é o problema, irmãos, do método historicista, né? E de outros métodos, né? Tem até o método preterista, que ele é um pouco preterista e um pouco futurista, né? Então, essa ideia aqui que Jesus ainda vem, meu amado, isso aí é coisa das denominações, não é coisa da Bíblia. Não tem lugar nenhum apoio para dizer que Jesus ainda vai vir voltar, tá certo? Para estabelecer, né, o seu reino eterno. Ele já estabeleceu o seu reino eterno. Ele já voltou, tá certo? Ele cumpriu, ele disse que ia voltar e ele voltou no ano 70, tá certo? Da era cristã. Em outros vídeos que virão, a gente vai ver cada vez mais, tá certo? Afirmar cada vez mais essa verdade que Jesus já voltou, meu amado. Mas a denominação faz você, prende você dentro da denominação, por quê? Porque eles querem que você devolva dízimo, que você viva preso a um sistema religioso denominacional. Tá certo? Então, meu amado, Jesus já voltou e Jesus está comigo. Jesus, faço parte da igreja do Senhor. Eu não morrerei, eu descansarei em Cristo como Paulo disse, vou partir desse mundo, descer a sepultura e estar com Cristo. Tá certo? Então, a verdade é, meu amado, que nós, respondendo à pergunta, né? O Moisés precisa jejuar hoje, os cristãos precisam jejuar hoje? A resposta é um enfático não, meu amado. Porque o Jesus está conosco. O noivo está conosco. Desde lá, meu amado, do ano 70, que o Senhor estabeleceu o seu reino, né? Na verdade, o reino já estava sendo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e com sua morte na cruz do Calvário, ele ratificou essa verdade. Tá certo? Então, meu amado, lhe ensinaram errado. A ideia de que eu preciso jejuar hoje, essa ideia aí não está de acordo com a palavra do Senhor. Tá certo? Não dá para a gente abrir todo o leque dessa questão, tá certo? Para que você, agora eu entendo porque o irmão Moisés está falando isso. Porque, meu amado, o assunto, né, da graça de Cristo, algo que a graça que é simples, mas ela é grandiosa no entendimento, tá certo? Então, pouquinho a pouquinho, meu amado, fique nesse canal, se inscreva nesse canal, dê o seu like, compartilhe, e você vai entender que Jesus já voltou e ele está conosco, tá certo? Com a sua igreja, né? Reinando, nós já estamos reinando com o Senhor, né? Nós somos os reis da terra, príncipes e reis da terra, tá certo? Então que Deus possa lhe abençoar. E quando alguém perguntar se precisa se jejuar no século 21, hoje na igreja, se hoje o cristão precisa jejuar, você já tem a resposta que não. Por quê? Porque esse jejum, né? Essa ideia de jejuar era até que ele venha, tá certo? Mas Cristo já veio, então nós não precisamos mais jejuar, tá certo? Então, você quer só um verso bíblico? Vou dar um verso bíblico para a gente fechar esse vídeo, tá certo? E depois a gente vai trabalhar mais sobre isso. Quer ver um verso bíblico que Jesus voltou no ano 70? É que Jesus, quando mandou os 70 discípulos dele, de dois em dois, e ele disse assim, olha, vós não terminareis de percorrer as cidades de Jerusalém até que veja vindo nas nuvens do céu o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, meu amado? Jesus Cristo. Jesus é mentiroso, meu amado. Para as denominações religiosas, Jesus é. Para as denominações, Jesus ainda vai vir. Jesus mentiu. Ele se enganou. Não, Jesus se enganou. Mas Jesus disse, meu amado, que aqueles discípulos ali
não terminaria de percorrer a cidade de Jerusalém antes que viesse o Filho do Homem. E ele veio, meu amado, confirmando a sua palavra. Ele veio no ano 70, e aí, meu amado, ele veio estabelecer o seu reino eterno. Tá certo, meu amado? Então, ele disse, outra vez ele também disse, meu amado, ele disse assim, ó, muitos do que aqui estão, e ele também está se referindo a João, né? Muitos do que aqui estão, João e os outros, né, que eram mais novos, né? Não passarão pela morte antes que vejam o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Jesus mentiu, meu amado, para as denominações hoje pentecostais, né, as igrejas evangélicas, protestantes, a igreja católica, quem está nesse meio denominacional, Jesus mentiu, Jesus é mentiroso. Ele não estava dizendo o que ele estava querendo dizer. Mas Jesus disse, meu amado, que muitos que ali estavam não passariam pela morte, não morreriam antes que visse o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E ele cumpriu a sua palavra no ano 70, vindo, destruindo Jerusalém e estabelecendo seu reino eterno, tá bom? Meu amado, creia no Evangelho da graça de Cristo. Jesus hoje quer que você exalte a cruz, a sua morte e ressurreição dele na cruz do Calvário, né? Sua morte na cruz do Calvário e sua ressurreição. Que aceite os méritos da obra de Cristo que se entregou por nós na cruz do Calvário, né? E que se desprenda desse conceito denominacional que faz com que você pratique coisas, elementos da lei, ou de um falso cristianismo, ou do paganismo, que eles fizeram um secretismo religioso e está dando a beber as pessoas, né? Os seus seguidores, e o povo estão bebendo e nem percebe, meu amado. Tá bom? Então, Maranata, na sua vida, que Jesus venha na sua vida agora, tá certo? E venha ser uma verdade na sua vida. Porque quando é dito Maranata nas denominações, olha para o futuro, né? O Senhor logo vem, mas ele já veio. Então, quando eu digo Maranata, é no sentido de que ele venha na sua vida, ou seja, no entendimento. Certo? Que Deus possa lhe abençoar. Fique na paz, que o Espírito de Deus possa se fazer presente na sua vida, tá bom? Graça e paz. Fui.